Sistema respiratório. Sua função primordial é absorver do ar o oxigênio. E quando nós fazemos isso, nós enviamos ele para onde? Para o sangue, tá? Qual é o lugar do nosso corpo que nós fazemos essa importante tarefa? Ah, é nos pulmões. Tá, mas em que lugar do pulmão? Em todo o pulmão? Não, num lugar especial do pulmão, chamado de alvéolo pulmonar. Os alvéolos pulmonares, eles são mini saquinhos que ficam dentro do pulmão, cada pulmão tem milhares desses, né? Em que o ar chega até o interior desse saquinho, vindo lá do nariz. Daqui a pouco aprenderemos o caminho. E, né, da parede do alvéolo vai para o capilar. Ao mesmo tempo, o sangue que chega a esse alvéolo pulmonar é rico em gás carbônico e o gás carbônico se difunde do vaso sanguíneo para o alvéolo pulmonar. Há uma troca gasosa, essa transporte de gás inclusive se dá por difusão simples. A esta troca gasosa que ocorre no alvéolo pulmonar, tão importante para o nosso funcionamento, nós damos o nome de hematose. Hemato não é sangue, né? Então tá, né? Troca gasosa do ar com quem? Com o sangue, tá bom? Então, função primordial do sistema respiratório é fazer isso. E o que a gente aprende quando a gente aprende os órgãos do sistema respiratório, nada mais, nada menos do que aprender como o sistema respiratório conduz ar desde a entrada desse ar no nariz até esses tão importantes alvéolos pulmonares, os sítios da hematose e da troca gasosa. Então vamos lá, vamos aprender isso daí. O ar, ele para chegar até os alvéolos pulmonares, tá, e maximizar a hematose, torná-la mais eficiente, ele tem que chegar lá quentinho, porque isso melhora a troca gasosa, úmido, porque isso melhora a troca gasosa, e limpo. A limpeza é por um motivo diferente. A parede do alvéolo, para deixar as trocas mais eficientes, ela é o mais fino possível. É um epitélio simples pavimentoso. Por ser fino, paga o preço de ser delicado. E sujeiras indesejáveis podem machucar a parede desse alvéolo, tornando-o inútil para tal tarefa. Não é à toa que fumantes, ao longo dos anos, vão perdendo a capacidade de absorver oxigênio, porque as impurezas que o cigarro leva até os alvéolos, bem devagarinho, vão matando os alvéolos pulmonares, o que pode gerar o quadro de enfisema pulmonar, por exemplo. Então, o ar, ele entra pelas fossas nasais, que costumam ter pelo e muco, que juntos ajudam a já barrar sujeiras indesejáveis que ficam grudadas no muco. Depois que sai das fossas nasais, vão para trás das fossas nasais, onde fica a faringe, né? Tem um pedacinho da faringe que é a nasofaringe, que fica atrás do nariz. Aí depois ela desce para a orofaringe, que fica atrás da boca, e pela faringe, a orofaringe também passa o alimento. E depois tem a laringofaringe, que é a faringe mais de baixo, do alto da garganta, que comunica a faringe com a laringe. Só que a faringe, ela também se comunica com o esôfago, ela bifurca aqui, ó. E aí a gente tem a famosa epiglote, aquela tampa que fica entre a faringe e a laringe, que quando a gente engole, fecha o caminho da laringe, obrigando o alimento a passar pelo esôfago. Se o alimento acidentalmente for para a laringe, a gente engasga. A laringe é um órgão cartilaginoso em formato de cano, que fica aqui, o famoso gogó, o famoso pomo de Adão, que é onde ficam as pregas vocais super importantes para, né, a gente conseguir emitir os nossos sons. Após a laringe, a gente tem um cano de 10-12 centímetros revestido por anéis cartilaginosos, chamado de traqueia, que se bifurca aqui no meio do peito em dois canos, os brônquios, que também são revestidos por anéis cartilaginosos que penetram o interior dos pulmões. Aqui eu desenhei um pulmão fechado, ele é revestido lateralmente por costelas e ele tem duas membraninhas que o revestem, chamadas de pleuras. Aqui eu mostrei o que acontece com os mesmos brônquios quando você tira essa pleura para ver como é que é por dentro. Ele vai se ramificando em brônquios menores, né? Depois em brônquios ainda menores. Então é uma verdadeira árvore brônquica, como a gente chama, porque esses brônquios levam muitos galhos de uma árvore em processo de ramificação. A parede interna da traqueia
e dos brônquios apresentam um famoso epitélio chamado pseudoestratificado colunar ciliado. Esses cílios ficam envolvidos num muco que fica na superfície desse epitélio e esses cílios estão constantemente batendo para cima, porque eventuais impurezas, como aquelas do cigarro, ou fuligem, ou poluição atmosférica, que entram nas nossas vias respiratórias, se grudam nesse muco e esse muco permanentemente vai sendo enviado para cima. Em episódios de gripe, de resfriado, aumenta a produção de muco nessa região. Sabe quando vem aquele que vem da alma? Não é que da alma que vem, é da traqueia e dos brônquios. A produção excessiva de muco serve para proteger os pulmões, para impedir, aumentar o muco aqui, para impedir que os micróbios cheguem mais lá para baixo. Essa é a lógica. Os brônquios e os bronquíolos costumam apresentar na sua parede também musculatura lisa. E aí quando a gente está fazendo um exercício físico que precisa chegar mais ar nos pulmões, essa musculatura lisa dos brônquios, ela relaxa. E aí o diâmetro do brônquio aumenta e mais ar passa por ele, tá bom? E aí esses brônquios, quando afinam num determinado ponto, eles viram os bronquíolos e na ponta de cada bronquíolo nós encontramos sacos alveolares. Cada saco alveolar é formado por vários alvéolos pulmonares, o sítio da hematose. Então, a gente vê que aqui nós temos algumas adaptações, especialmente para limpar o ar que chega até o delicado alvéolo pulmonar, o sítio da hematose. Um outro ponto muito importante que cai bastante em questões de sistema respiratório é esse movimento de ar para dentro dos pulmões, para fora dos pulmões, tá bom? Ar se movimenta de uma extremidade à outra quando há entre essas extremidades uma diferença de pressão. No contexto que nós estamos estudando, quais são as duas extremidades? A atmosfera e o meu pulmão. Como o ar espontaneamente se move de onde está mais pressionado para onde está menos pressionado, é lógico pensar o seguinte: na inspiração, que é quando o ar entra dentro de mim, se ele está entrando dentro de mim, é porque a pressão do meu pulmão necessariamente tem que estar menor do que a atmosfera. Não é, o ar não se move de onde está, de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, se o ar está entrando em mim, é porque dentro de mim tem menos pressão. Por isso a gente fala que na inspiração, a pressão intrapulmonar ela é negativa. Negativa em relação a quem? Porque ninguém fala isso nos livros, né? Negativa em relação à atmosférica. Por outro lado, quando eu expiro, aí o ar está fazendo o movimento contrário. Ele está saindo do meu pulmão, uma extremidade, e indo para a atmosfera, outra extremidade, na verdade. Então, esta é a expiração. Se está acontecendo isso, durante a expiração, é porque dentro dos meus pulmões a pressão está maior ou menor do que a atmosférica? Maior que a atmosférica, é o que faz o ar sair dos pulmões e ir para a atmosfera. Por isso, uma pressão positiva. Positiva com relação a quem? Positiva com relação à atmosférica. E o que a gente faz para manipular a pressão dos nossos pulmões? Porque a gente não tem como manipular a pressão atmosférica, mas nós temos como manipular a pressão dos nossos pulmões para fazê-la ficar maior do que a atmosférica, o que vai fazer o ar sair, ou menor que a atmosférica, o que vai fazer o ar entrar. A gente tem como mudar o volume da caixa torácica. E aí o que acontece? Na inspiração, e vocês podem inspirar profundamente, perceberam isso? O volume da caixa torácica aumenta. Por outro lado, na expiração, o volume da caixa torácica diminui. Quando o volume da caixa torácica diminui, tu não tá apertando o teu tórax, E aí, quando tu aperta o teu tórax, tu aperta o ar que está dentro do tórax, tu pressiona o ar que está dentro do teu tórax. E é isso que faz a pressão dentro do teu tórax, dentro do teu pulmão, ficar superior à atmosférica, o que faz o ar sair, tá? E o contrário é verdade na inspiração. Tu aumenta o volume da caixa torácica e descomprime o ar que está ali dentro, reduzindo a pressão para um valor inferior à pressão atmosférica. E aí o ar entra. Esses movimentos da caixa torácica, como a maioria esmagadora dos movimentos que ocorrem no corpo humano, são realizados através de músculos que envolvem esse tórax. Lateralmente, o tórax é envolvido por os músculos intercostais, os músculos que ficam entre as costelas. Então, quando come costelinha de boi, costelinha de porco, tá comendo o intercostal do boi, o intercostal do porco e assim sucessivamente, tá? E um músculo super importante, para mudar o volume da caixa torácica, que é o diafragma. O diafragma é um músculo enorme,
é o músculo do soluço, né? É um músculo enorme que separa o nosso tórax do nosso abdômen. E aí é um ponto muito importante. Quando nós fazemos a inspiração, o diafragma ele contrai. Quando a gente faz a expiração, o diafragma relaxa. E isso é um pouco difícil de entender às vezes. Por quê? Porque na expiração, quando o diafragma está relaxado, ele está mais curvado, enquanto que na inspiração ele fica menos curvado. Lembrando que numa contração muscular, o que diminui é o comprimento do músculo. Então, em qual desses dois desenhos, a distância entre uma extremidade e outra está, né, passando por dentro do diafragma, que o professor de matemática já ia passar um ponto aqui, está maior? Aqui, né? Então, quando o diafragma está dobrado, ele está relaxado. As fibras de actina e miosina, elas estão menos sobrepostas. Quando a gente inspira, ele passa por esse movimento, ó. Ele desce, as fibras de actina e miosina ficam mais sobrepostas umas às outras, né? E aí ele despressuriza o pulmão, tá? O mesmo acontece com os intercostais, que contraem durante o processo de inspiração e relaxam durante o processo de expiração. Não é à toa que a inspiração é a chamada fase ativa da inspiração, da ventilação, enquanto que a expiração é chamada de fase passiva desse mesmo processo. E um outro assunto muito perguntado em questões de sistema respiratório é o transporte dos gases respiratórios. E aí a gente faz um mix aqui com o sistema circulatório e também com sangue. Porque a hemácia, que é a célula mais comum do nosso sangue, ela é famosa por ser a grande transportadora dos gases respiratórios, tá bom? Mas até antes disso, vale a pena a gente colocar um ponto aqui. Tá, esses gases aí são o quê? O gás carbônico e o oxigênio. Daí eles têm que ir de onde para onde? O oxigênio, ele entra no nosso sangue, não é, quando o sangue está passando pelos pulmões e ele tem que ser enviado até os tecidos. Esse oxigênio é absorvido pelas células dos tecidos, elas fazem a respiração celular, que tem como um dos produtos mais importantes o gás carbônico. E esse gás carbônico tem que ser mandado embora. Então quando o sangue está passando pelos tecidos, esses tecidos jogam gás carbônico no sangue e esse gás carbônico ele é do sangue transportado até os pulmões e na altura dos pulmões esse gás carbônico deixa o sangue e vai para os pulmões para ir embora na expiração. E os glóbulos vermelhos participam de ambos os processos. Como? Né? A esmagadora maioria do oxigênio que a gente absorve dos alvéolos para o sangue entra dentro da hemácia, se junta à hemoglobina, que é aquele pigmento avermelhado que tem na hemácia, e gera a oxihemoglobina, que é a hemoglobina mais oxigênio. E a maioria do oxigênio é transportado dentro da hemácia, conjugado com hemoglobina, formando oxihemoglobina. Quando esse sangue que contém essa hemácia oxigenada está passando pelos tecidos, essa oxihemoglobina se decompõe em hemoglobina mais oxigênio e o oxigênio vai para a célula. 99% do oxigênio transportado é transportado assim, na hemácia conjugado com hemoglobina. 1 é no plasma como O2 livre. Já o gás carbônico tem uma história parecida, mas nem tanto. Por quê? Uma parcela significativa do gás carbônico, até vou escrever o número aqui, 20%, ele que é liberado pela respiração celular das células, ele se conjuga com a hemoglobina, formando um composto chamado de carbohemoglobina, né, que é transportado dentro das hemácias até o pulmão. Quando chega no pulmão, vou fazer a flechinha para ficar bonitinho, né? Quando chega no pulmão, essa carbohemoglobina é decomposta em hemoglobina mais gás carbônico e esse gás carbônico sai do sangue e vai para o gás carbônico para ser expirado. Só que é só 20%. 70% do gás carbônico transportado dos tecidos até os alvéolos pulmonares no sangue é transportado do lado de fora das hemácias, ou seja, do plasma, e não como gás carbônico, e sim dentro de um bicarbonato. Bicarbonato é um íon HCO3-. E vocês vão concordar comigo que dentro de um HCO3- pode ter um CO2. É transportado da forma de bicarbonato no plasma. E quando pergunta isso, só os excelentes acertam, porque isso é chato de entender. Então vamos entender qual é que é a lógica aqui, ó. Tá? 70% do gás carbônico que as tuas células expelem para o sangue entram dentro da hemácia, a princípio, e reagem com a água, numa reação química que é acelerada por uma enzima chamada de AFE. É a famosa anidrase carbônica. E água mais gás carbônico dá ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele ioniza, né? E esses íons vão para o plasma. Que íons? Bicarbonato.
e H+. E é assim, esses íons resultantes da ionização do ácido carbônico, resultante da união da água e do gás carbônico que saiu das células e foi feita através da anidrase carbônica, e é assim dentro de um bicarbonato que o gás carbônico viaja dos tecidos até os pulmões. Quando o sangue está passando pelos alvéolos pulmonares, o que acontece? Esses íons recompõem o ácido carbônico, que através da mesma anidrase carbônica catalisa a reação inversa, gerando, aqui eu botei HB, boca aberta, né? É água, então apaga para ficar bonitinho, é água, né? Recompondo a água e o gás carbônico então vai para os alvéolos para daí ir embora. E os outros 10%, eu sei matemática, 10% vai no plasma dissolvido como gás carbônico. Então o resumo dessa ópera aqui é dizer o seguinte: a maioria do oxigênio é transportado nas hemácias conjugado com hemoglobina? Sim. Agora, a maioria do gás carbônico é transportado pelas hemácias conjugado com hemoglobina? Não. É transportado como? No plasma. E não é como gás carbônico. É dentro de íons bicarbonato. E tem mais uma parada aí que a gente tem que falar que é a seguinte. E quando nós inalamos monóxido de carbono, essa até vale a pena escrever, o monóxido de carbono, quando ele é inalado, tá? Resultante geralmente da combustão incompleta de algum combustível, né? Ele reage com a hemoglobina e forma um composto chamado de carboxihemoglobina, que trata-se de um composto altamente estável. E em química, estabilidade significa o quê? Reagir pouco, né? Isso explica uma coisa que a gente muito ouve falar. Geralmente em incêndios em lugares fechados, muitas pessoas morrem asfixiadas. Morrem asfixiadas por conta do quê? Né? Quando a pessoa está lá no incêndio, lugar fechado, ela começa a inalar monóxido. E esse monóxido começa a se grudar na hemoglobina de uma maneira estável. Cada monóxido que se gruda numa hemoglobina é uma hemoglobina menos para transportar oxigênio até os tecidos. Então quanto mais monóxido tu inalar, menos hemoglobina disponível terá para transportar oxigênio. Por quê? Porque essas hemoglobinas se grudam no monóxido. E aí, quanto menos hemoglobina para transportar oxigênio até os tecidos, menos oxigênio chega até os tecidos. E aí, com menos oxigênio, chega até o cérebro, por exemplo, tu desmaia. E desmaiado continua respirando monóxido. E aí morre dessa maneira. Aquela famosa lenda que não pode ficar dentro de uma garagem fechada com o carro ligado porque pode dar asfixia, tem exatamente o mesmo embasamento. Portanto, o monóxido se une à hemoglobina de maneira estável, formando a carboxihemoglobina. E o que costuma cair mais de sistema respiratório nas provinhas? É isso aí.